Baião, vamos lá. O impacto nos números desse empate é um pontinho que pode ser determinante para salvar o Cruzeiro. O que foi, Pique? Quando você chamou o Baião, e aí ele fala, eu acho que eu chamei o Baião, e ele passa para mim assim, Piquetito, tem que arrumar um golzinho aí. E arrumou um golzinho. Esse golzinho pode ser salvador em que contexto, Domingos Sávio Baião? Ah, pode sim, João Vitor Cirilo. Claro que pode. Uma rodada positiva para o Cruzeiro. Poderia ter sido melhor? Claro que poderia, se tivesse vencido o jogo, mas não venceu. A gente tem que lembrar que Santos perdeu, Vasco perdeu, e aquele gol do São Paulo pode ser o gol salvador, aquele gol do São Paulo frente ao Bahia. Por quê? O foco do Cruzeiro é o Bahia. É claro que Santos e Vasco estão ali e o Cruzeiro espera também tropeço deles, mas o foco do Cruzeiro é o Bahia. Mas primeiro, João Vitor Cirilo, eu quero dizer o seguinte, o Cruzeiro não depende de ninguém para se salvar, ele tem 2 jogos pela frente. Basta ele vencer o Botafogo e não está difícil vencer o Botafogo, não. Somar 3 pontos e resolver a parada por ele só. Mas é claro que você tem que contar com as possibilidades. Então, quando você vê o Cruzeiro com 45 e o Bahia com 41, a diferença de 4 pontos e os mineiros enfrentando o Bahia. É o América, é o Atlético na última rodada. O Bahia tem que fazer 4 pontos no mínimo, e o Cruzeiro perder os 2 jogos para que o Bahia passe à frente do Cruzeiro. E ainda tem a situação do Santos, que melhorou um pouquinho, né? Porque com o Atlético Paranaense fora da Libertadores, próximo adversário do Santos, aí eu não sei qual que é a motivação do Atlético Paranaense. Só que isso não está valendo muito no campeonato, não. Você viu o Curitiba ontem. Então, o Cruzeiro só depende dele para sair da zona do rebaixamento, mas para permanecer na divisão de elite do Campeonato Brasileiro, mas ainda conta com a matemática a favor dele. O Bahia somar os 4 pontos não é nada fácil. O Cruzeiro perder os 2 jogos é também difícil. Então, é uma situação muito delicada a situação do Campeonato Brasileiro, porque a matemática não resolveu a questão. Como não resolveria a questão com os 47 pontos, mas ficaria muito próximo. Então, os 4 pontos de diferença em relação ao Bahia dá ao Cruzeiro uma certa tranquilidade para buscar a vitória frente ao Botafogo, o que seria diferente se o Bahia tivesse uma chance maior. E é bom a gente salientar, João Vitor Cirilo, que este Bahia tem o América fora de casa, e olha aqui, gente, no jogo não jogado não é vencido, o Bahia não venceu o América, não. É bom que se diga isso. Tem que esperar o jogo do Atlético, sim, na última rodada, mas antes tem a 37ª rodada, antes o Bahia tem o América, antes o Cruzeiro tem o Botafogo, e a coisa pode ser resolvida por aí. E nós temos que lembrar, o Santos tem o Atlético Paranaense e tem o Fortaleza, o Atlético Paranaense fora, o Fortaleza em casa. O Vasco tem o Grêmio fora de casa, o Grêmio brigando pelo G4. E na última rodada tem o Bragantino, que pode estar brigando pelo G4. Tem que aguardar um pouquinho esse resultado de hoje. Fica difícil para o Bragantino, mas já garantido na Libertadores. Então, João Vitor Cirilo, o Cruzeiro só depende dele, mas ainda tem como aliado a matemática, que pode sim, perfeitamente, auxiliar o Cruzeiro nesta reta final do Brasileiro. E na parte de cima da tabela, João Vitor Cirilo, é bom a gente dizer que o futebol brasileiro já conhece os 8 representantes na Copa Libertadores da América. Palmeiras, Botafogo, Atlético, Flamengo, Grêmio e Bragantino, além de Fluminense e São Paulo. Só não está definido ainda os posicionamentos. Quem vai para o G4, quem vai para aquela fase preliminar. João Vitor Cirilo.